aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Olha eu aqui, Thiago, Aitec aqui aparecendo para vocês mais uma vez. Tudo bom, gente? Hoje eu preparei um mapa conceitual muito massa, bem legal, sobre a história da tabela periódica, tá bom? Então, nessa primeira aula, eu vou fazer, na verdade, uma sequência de aulas sobre a tabela periódica. Agora nós vamos estudar apenas a história, tá bom? Então, vem comigo, se liga aqui, ó, vai aparecer aqui o mapa conceitual massa, depois tu pode imprimir, coloca lá no teu caderno, deixa lá para tu estudar, sempre tá lembrando das informações mais importantes da tabela periódica, tá bom? Já vi em muitos vestibulares isso aí cair, tá bom? Não é nem muito não, mas nos vestibulares mais locais como SSA, vestibular que aparece sempre, às vezes quando tem aquela segunda fase, né, das engenharias, aparece sempre questões de tabela periódica e questões sobre a história, tá bom? E assim, já para dar uma dica para vocês, eu sempre vejo questão relacionada a tipo aquele autor e o que aquele autor fez. Pouco provavelmente cai sobre data ou perguntando uma data, mas né, se cair vocês já vão saber aí comigo agora nessa aula maravilhosa de tabela periódica. Segue meu Instagram, @thiagomito, beleza? Tem dicas de química lá também. E se você está assistindo pelo Instagram, segue lá, Química Resumida com Thiago Andrade, beleza? Lá no YouTube, ativa o sininho, seja um membro, seja um inscrito. E vamos embora, vamos junto que vai dar certo. E a gente se prepara aqui nessa quarentena pro Enem, beleza? E vamos lá. Gente, então vamos ter uma aula sobre história, a história da tabela periódica, tá bom? Ó, apesar de não cair muito, apesar de não aparecer muito, na verdade nem aparece, mas a primeira tabela periódica que foi criada, ela foi criada lá na alquimia. Olha aí, eu coloquei para vocês, ó, em 1669, há um pouquinho de tempo atrás, né? Então, a alquimia criou a primeira tabela periódica, tá? Só que, gente, é claro que a alquimia, na verdade, eu gosto de chamar a alquimia de uma seita, né? Porque a alquimia, na verdade, era uma seita, para mim era uma seita. Porque só aceitava membros se passasse por um ritual e ninguém poderia ter acesso àquele conhecimento, só eles que tinham acesso, né? E eles eram conhecidos como bruxos, como às vezes médicos, como os mágicos, porque ele fazia a reação e todo mundo ficava, ó, liberou gás, que mágica! E a gente sabe hoje que é simplesmente uma reação química, né? Mas a primeira tabela periódica ela foi criada lá na alquimia, tá? E essa tabela periódica ela foi criada com vários símbolos, na verdade com alguns símbolos de elementos que foram e eram conhecidos na época, tá? Eram poucos elementos, mas mesmo assim essa primeira parte é só uma informação que eu quero trazer para vocês, porque como eu disse, o vestibular ele quase nunca considera a primeira tabela periódica como a tabela periódica da alquimia. Ele sempre considera os primeiros estudos de Doberheim, ok? A gente vai ver já já. Mas gente, perceba aí só a título de curiosidade, eu achei bem interessante. Olha só como é a tabela periódica da alquimia, né? Ele coloca aqui uns símbolos que representam o hidrogênio, representam o carbono, o oxigênio, fósforo, né? São uns símbolos meio doidos. Mas a ideia da alquimia é essa mesmo, né? Eles colocavam símbolos para quê? Para que ninguém que fosse de fora daquela seita, né? Que ninguém que fosse fora da alquimia pudesse identificar ou pudesse como é que eu posso dizer, pudesse descobrir os segredos, né? Porque antigamente era aquela ideia de quem tem conhecimento tem o poder, naquela época lá atrás, não é isso? Da Igreja Católica, aquela época da história que eu não sei muito não. Mas enfim, então, gente, a ideia da alquimia era essa, era esconder o máximo possível, né? Só a título de curiosidade, se hoje existisse a alquimia, a tabela periódica da alquimia seria mais ou menos assim, ó. É claro que isso aqui é só uma coisa fictícia, né? Porque a alquimia, assim, teoricamente não existe, né? Pode ser que sim, não sei, sempre tem alguém que fica na seita. Mas a alquimia foi transformada nas ciências, química, física e biologia, e é o que deu origem, né? Principalmente a química aí. A alquimia trouxe muita coisa boa, né? Processos de laboratório, industriais, que foram descobertos. Mas enfim, o ponto-chave não é a alquimia. Vamos voltar para a tabela periódica. Então, gente, veja só. A história da tabela periódica em si, ela vai começar aqui com John Doberheim, tá bom?
Então, esse aí foi o cara, veja só que cara maravilhoso. Eu olho para um cara desse e falo assim: nossa, você é muito inteligente, né? Para não dizer outra coisa. Então, John Doberheim foi um químico que teve os seus primeiros estudos aceitos, né, na Academia de Química, sobre a organização da tabela periódica. Só que assim, a tabela periódica dele não foi tão eficaz, né? Eu vou dizer a vocês por quê. Então, gente, olha o que eu falei também. Você precisa identificar o nome do autor e o que foi que aquele autor fez, tá bom? Então, John Doberheiner, ele criou a primeira teoria aceita da organização da tabela periódica, chamada de Tríades de Doberheiner, tá? Isso aí foi em 1829. Então, o que foi que ele fez? No que é que consistia essa tríade? Então, vamos ler ali. Elementos em grupos de 3, sendo a massa do segundo elemento a média das outras. Ou seja, isso quer dizer o quê? Imagina lá que eu tenho, vou passar o mouse aqui em cima, tá? Imagina lá que eu tenho um elemento químico X e o elemento químico X tem a massa igual a 1. E eu tenho o elemento químico Z, que tem a massa igual a 3. Então, ele está lá embaixo. Então, o que é que Doberheiner fez? Ele fez o seguinte, ó. O elemento que vem no meio entre X e Z tem que ser um elemento que seja a média aritmética dos dois. Então, por exemplo, 3 mais 1 é igual a 4. Dividido por 2 dá 2. Então, o elemento Y tem que ter massa obrigatoriamente igual a 2. Gente, vê só. Se a gente vai pensar numa tabela periódica desse estilo, tendo tantos elementos com números aproximados, 4, 5, 6, 7, a gente não vai conseguir organizar todos os elementos da tabela periódica. Não vamos conseguir. Então, assim, a tabela periódica de Doberheiner foi a primeira a ser aceita, porém ela já tem um grande problema aí. Ela não vai conseguir comportar todos os elementos da tabela periódica, porque nem todos têm a média aritmética. Então, um elemento da tabela periódica tem o número 20. O outro elemento da tabela periódica, o número, no caso, o número de massa. O outro elemento da tabela periódica tem a massa 20 e outro a massa, sei lá, 12. 20 mais 12 vai dar quanto? 32. Não é isso? 20 mais 12 vai dar 32. Dividido por 2, 16. Então, dá para fazer isso? Dá, mas não dá para fazer com todos, tá bom? Então, gente, a tabela periódica de Doberheim, ela já caiu por causa disso. Ela caiu porque não conseguiu organizar todos os elementos, tá bom? Então, ó, depois veio o segundo grande estudo e foi maravilhoso, porque essa foi a primeira a tabela periódica que conseguiu colocar todos os elementos que existiam na época nessa tabela periódica, tá bom? E essa tabela periódica ela foi chamada e batizada de parafuso telúrico, tá? Porque foi um químico chamado Alexandre, eu chamo de Chamcourtis, mas eu acho que esse nome deve ser francês, Chamcourtois, Alexandre Chamcourtois, mas eu chamo de Chamcourtis, eu estou lendo ali o nome dele. Alexandre Chamcourtis, tá bom? Ele foi quem fez a segunda tabela periódica, a segunda organização da tabela periódica que foi aceita e reconhecida na Academia de Química, tá bom? Então ele fez essa tabela periódica, perceba que foi uma distância de 29, 30, 33 anos depois, né? Isso ele fez, isso, corrija aí se eu estou certo, mas eu acho que é. 33 anos depois teve o segundo estudo, que foi o segundo modelo de tabela periódica que foi aceito na academia, tá bom? Então, os elementos foram organizados em ordem crescente de massa atômica. Pessoal, a gente vai sempre ver massa atômica. Por quê? Porque até então não existia número atômico. O número atômico só veio existir em 1913, beleza? Então, todas essas organizações anteriores a 1913 foi baseado na massa atômica do átomo, beleza? Então, Chamcourtis, ele organizou a sua tabela periódica em ordem crescente de massa atômica. E na época, em 1862, a tabela periódica dele conseguiu organizar todos os elementos que existiam na época, ok? Se fosse hoje, não conseguiam. Por quê? Porque ele tem uma regra também, ele colocava os elementos em ordem crescente de massa atômica de 16 em 16, 16 em 16, ok? Tem essas restrições aí. Mas ele conseguiu colocar todo mundo, tá bom? Só que com o passar do tempo, foram sendo descobertos outros elementos com outras propriedades e com outros números de massa. E aí a Chamcourtis não foi conseguindo ajustar a sua tabela periódica, que foi conhecida como parafuso telúrico, né?
Beleza? E aí, gente, ó, passou-se mais um tempo, 7 anos, e aí veio um cara chamado de Alexandre Shankar, Alexander Newland, ok? Olha a cara dele, uma cara de músico, o cara tem um jeito assim de pianista, sei lá, de regente, sei não. Eu sei que Newland de fato é músico, tá bom? E aí Newland, ele foi o cara que construiu a tabela periódica utilizando uma regra que tem na música, que para quem é músico sabe que as escalas são divididas em oitavas. Então, de dó a dó eu tenho uma oitava. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. 8 notas, uma oitava. Então, o que foi que Newlands fez? Newlands construiu a regra ou a lei das oitavas para poder construir a sua tabela periódica. E aí, ó, eu considero Newlands em 1965, 3 anos depois, eu considero Newlands um dos grandes autores e pensadores da química. Por quê? Porque até hoje a tabela periódica está organizada em oitavas, né? Em 8. Então, se você for ver a família 1A, ela tem 8 tem oito grupos, né? 8 famílias, de 1 até a 8. Beleza? Então, Newlands ele foi extremamente importante na construção da tabela periódica. Então, ele construiu a Lei das Oitavas de Newlands em 1865. Então, ele dizia assim, ó, colunas verticais com os elementos dispostos em ordem crescente de massa atômica, respeitando as notas musicais, ok? Respeitando as notas musicais. Então, tem aí ó, a escala de Dó. No caso, ali ele colocou aí eu coloquei para vocês, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o próximo seria o Dó, de novo. Então, ele colocou lá. É como se fosse o seguinte. O próximo Dó tem características semelhantes ao antigo. Então, ele está dizendo que o hidrogênio tem características semelhantes ao flúor, né? Mais ou menos nesse parâmetro aí. Então, gente, essa foi uma ideia sensacional. Por que foi sensacional? Essa ideia foi sensacional porque a tabela periódica até hoje é dividida assim, em oitavas, beleza? Veja lá que tem o oxigênio e o enxofre. Hoje os dois estão bem próximos, né? O nitrogênio e o fósforo também estão na mesma família da tabela periódica, tá bom? Então, essa foi a regra de Newlands. Aí agora vem um cara top, meu irmão. Esse cara foi o cara que revolucionou a química, ganhou o prêmio Nobel e tudo. Nem sei se existia, não sei. Mas esse cara, ele revolucionou a química, por quê? Assim, veja, Newlands, ele tentou respeitar as propriedades do átomo, tá? Ele colocou em ordem crescente de massa atômica e tentou respeitar as propriedades do átomo também, colocando átomos semelhantes próximos. Agora, Mendeleev foi o cara, Dmitri Mendeleev, um russo. Olha a carinha dele, uma carinha de, sei lá, de mafioso, uma carinha de químico, estudioso, né? O que foi que ele fez? Ele teve uma ideia genial, ele chegou e disse assim, meus alunos, eu vou dar um elemento para cada um. Tome aí. E eu quero que vocês estudem e me digam todas as propriedades desse elemento. Aí os alunos levaram para casa, estudaram e devolveram a ele, né? E o que foi que ele fez, gente? Ele pegou as propriedades dos elementos, estudou bem direitinho e fez uma tabela periódica que ela tinha massa crescente, beleza? Mas ela relacionava os átomos que tinham propriedades semelhantes. Ou seja, a partir desse momento, veja como faz relação com a nossa tabela periódica. Que a nossa tabela periódica, os átomos, eles estão na mesma família por propriedades semelhantes. Beleza? Então Mendeleev ele fez isso, ele construiu a primeira tabela periódica essencialmente de propriedades semelhantes, com os átomos com propriedades semelhantes juntos, ok? Então, olha só para a gente dar uma olhadinha nesse registro, veja que massa, dá para a gente entender tudo aí, né? Não dá para entender nada. Então, isso aí é a letra de Mendeleev, isso aí foi um reporte, uma foto, né, da tabela periódica que Mendeleev escreveu, tá certo? Então, aí tá, né, tá um rascunho aí, mas traduzido é mais ou menos isso que está aparecendo aqui para vocês, tá? Então perceba que Mendeleev ele continuou respeitando as oitavas. Olha as oitavas aqui, ó. Então aqui eu tenho 8 famílias, ok? Seguindo o que Newland tinha proposto aí, tá certo? Então Mendeleev organizou a tabela periódica de forma que elementos com propriedades semelhantes ficassem próximos um dos outros, tá bom, gente? Então
o título de propriedade semelhante vai ser dado a Mendeleev. Tá, beleza? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Agora a gente já vai para a parte mais moderna, não é? Porque depois daqui os estudos de Mendeleev foi tão bons que a tabela periódica dele foi crescendo, e apenas em 1913 um cara chamado Henry Moseley, ok? Henry Moseley, ele em 1913 descobriu o número atômico. Olha aí, Henry Moseley, ok? Se você ler sobre a história de Henry Moseley, ele é bem triste. Ele morreu cedo, se eu não me engano, ele tinha 28 anos quando morreu na Primeira Guerra Mundial. Ok, gente? Então, mas antes de morrer, ele deixou essa contribuição aí pra gente. Descobriu o número atômico, tá certo? E falando de modernidade, a partir de 1913, a tabela periódica ela foi organizada agora em ordem crescente de número atômico, porque Henry Moseley, depois que descobriu o número atômico, ele partiu para a organização da tabela periódica. E até hoje ele é assim. Só que veja, a tabela periódica, principalmente, ela tem a lei das oitavas de Newlands, ela tem as propriedades semelhantes de Mendeleev, e ela tem agora a ordem crescente de número atômico de Moseley. Ok, gente? Só que, é claro, a tabela periódica está sempre sofrendo modificações. E a última modificação que foi feita na tabela periódica, tipo há 70 anos atrás, foi por um cara chamado de Glenn Seaborg, ok? Seaborg. Então, em 1950, esse cara aí, Glenn Seaborg, ele inseriu na tabela periódica a série dos transurânicos, que são os lantanídeos e os actinídeos, ok? Que são aquelas partes da tabela periódica que fica da parte do lado de fora, tá, gente? Então, assim, esse é o parâmetro geral, essa é a história da tabela periódica, ok? Aí, só para a gente fechar a nossa história, tira um print aí da tela com a minha foto aqui, coloca lá no teu caderno, imprime, coloca lá no teu caderno, no teu material de apoio para tu ter esse parâmetro aí geral. Beleza? Depois de 1950, os elementos só começaram a ser inseridos, mas a última modificação grandiosa da tabela periódica, que deixou ela desse jeito que nós conhecemos hoje, veio aí em 1950. Ok, gente? Então, aqui eu tenho uma tabela periódica atual. Ó, os elementos transurânicos que foram inseridos em 1950 são esses aqui. Cadê o mouse? São esses aqui de baixo. Ó. A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, tá bom? Só que veja, só para a gente fechar, no próximo vídeo que eu vou deixar para vocês, eu vou falar mais sobre a tabela periódica, sobre como a gente pode ler, como a gente pode classificar, enfim. Meu objetivo agora é só falar sobre a história, ok? Mas o primeiro detalhe, esses elementos transurânicos, tá? Eles não são fora da tabela periódica, eles não são embaixo, eles são aqui, ó, no sexto período e no sétimo período. Só que eles estão aqui na parte de baixo, por quê? Porque senão a tabela periódica ia ficar maior do que a folha. Aí coloca na parte de baixo para justificar ela, mas eles estão ali, beleza? Detalhe que eu quero dizer para vocês, como essa é uma introdução. Toda vez que tu pegar a tabela periódica, a primeira coisa que tu vai fazer é vir aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui no meu celular. Vou dar um zoom aqui, ó. A primeira coisa que tu vai fazer é vir aqui, ó, nessa partezinha da tabela periódica. Por quê? Porque isso aqui é a legenda dela. Isso aqui vai dizer o que é que tem. Então, por exemplo, em cima tem o número atômico, tá vendo? Aqui o Li é o símbolo químico do elemento. Embaixo tem o nome do elemento e na parte de baixo ainda tem um peso atômico. Então, tipo aqui, em cima é o número atômico, aqui o 4, aqui é o berílio, né, o Be, berílio e a massa dele 9,0122. Tá? Gente, e se tu perceber, para a gente finalizar, né, que já que eu falei sobre isso, percebe que a tabela periódica ela tá assim agora, ó, em ordem crescente. Deixa eu botar mais pra cá. Ela tá assim agora, ó, em ordem crescente de número atômico. Olha aqui o número atômico. 1, aí depois vem aqui do outro lado o hélio 2, depois vem aqui o lítio 3, berílio 4 e assim vai, ó, 5, 6, 7, 8. Ela foi organizada dessa forma, tá bom? Então, último detalhe, ela é dividida em períodos, que são as linhas horizontais, então primeiro, segundo, terceiro até o sétimo período, e em grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 e assim sucessivamente, tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Com isso, um beijo do mito, eu encerro a nossa aula sobre tabela periódica e fiquem ligados nos próximos vídeos que eu vou falar mais sobre ela.
Beleza? Tchau, tchau.